Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, diante deste chamado que Jesus faz, muitas pessoas seguiram nosso Senhor. Segue-me. E neste segmento tiveram que deixar muitas coisas para trás, para serem totalmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Recentemente nós vimos ali no dia 21 de setembro, Mateus, a conversão de Mateus. Cobrador de impostos, odiado pelos judeus, porque recolhia sempre a mais, e uma parte ficava para ele e outra para o imperador. E Jesus olhou, disse: Segue-me. Ele deixou a coletoria de impostos e seguiu nosso Senhor Jesus Cristo. E assim na história da igreja nós vamos vendo isso, muitas e muitas pessoas que tiveram que abandonar a vida mundana, a vida sem Deus, para estar com Deus. Por isso hoje a igreja celebra com muita alegria a memória de São Francisco de Assis. Quem não já ouviu falar de São Francisco de Assis? Fala-se que o nome dele vem do nome da palavra França. Foi uma honra, né, que o pai fez a França, honrando a França, que ele gostava muito da França. Aí deu o nome de Francesco. Para nós, no português, Francisco, porque ele gostava muito da França. E Francisco, ou São Francisco, que depois ele se tornou santo, ele trabalhava com o pai numa loja de tecidos. Mas naquela época, São Francisco, ele queria ser mesmo, era um cavalheiro, daqueles que vai lá, recebe as honrarias, vai lutar e depois se torna aquele homem famoso, onde as mulheres ficam todas assim admiradas com ele. E foi numa dessas andanças de São Francisco, nessas guerras que aconteciam entre um reinado e outro, que São Francisco passou pela humilhação da derrota. E ele ainda ficou numa prisão, ficou preso 1 ano em Perugia. No regresso, fez-se armar cavaleiro pelo conde Gualtério e esteve a ponto de partir para a Apulia, mas em Spoleto ele pareceu-lhe ver, conta isso São Boaventura na célebre biografia, um palácio, vejam só,
ele viu um palácio magnífico e belo, e dentro dele muitíssimas armas marcadas com a cruz. E uma voz que vinha do céu dizia o seguinte: são tuas e dos teus cavaleiros. Vejam que Jesus começa agora a mover o coração de São Francisco à conversão. Esse sonho, ele não compreendeu, né, o que significava isso, mas depois veio a interpretação do sonho, no dia seguinte. Aí Jesus falou: Francisco, quem te pode fazer mais bem, o Senhor ou o servo? É uma pergunta que é feita para que ele possa pensar. Aí Francisco compreendeu. Voltou sobre seus passos, abandonou definitivamente a alegre companhia e, enquanto estava absorto em oração, na igreja de São Damião, ouviu claramente o apelo: Francisco, vai e repara a minha igreja, que como vês está toda em ruína. Está toda em ruína. Meus irmãos, parece os tempos de hoje. Olha como está a igreja. Que confusão dentro da igreja. Já não se sabe mais a quem seguir. Cada um falando uma coisa. Já não há mais unidade na igreja. Uma confusão tremenda. E essa frase de Jesus: Francisco, vai e repara a minha igreja, que como vês está em ruína, é muito atual. E o jovem, ele não fez delongas, e diante do bispo Guido, a cuja presença o pai o conduzira à força para fazê-lo desistir, porque o pai não queria que ele se tornasse um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, assim ao ponto de largar tudo, despojou-se de todas as roupas e as restituiu ao pai, porque o pai tinha jogado na cara dele que tudo que ele tinha era ele que tinha dado. Então Francisco tirou a roupa, ficou nu ali no meio do povo, e ele disse: agora o meu pai é o pai que está no céu. Não é que ele estava renunciando à paternidade do pai dele. Ele só estava dizendo para o pai: olha, uma vez que o Senhor está jogando tudo na minha cara, a partir de hoje eu te dou tudo que o Senhor me deu para eu ser livre, para seguir o meu Senhor. Improvisou-se em pedreiro, porque Jesus tinha me pedido para ele restaurar a igreja que estava em ruína, ele ainda não tinha entendido o que significava isso. Improvisou-se em pedreiro e restaurou do melhor modo possível 3 igrejinhas rurais, entre as quais Santa Maria dos Anjos, a dita Porciúncula, essa igreja imensa que tem lá agora em Assis, quer dizer, está a Porciúncula dentro de uma igreja maior, Santa Maria dos Anjos. Uma frase iluminante do Evangelho indicou-lhe o caminho a seguir: ide e pregai, curai os enfermos. Não leveis alforje, nem 2 túnicas, nem sapatos, nem bastão. Está vendo que a conversão de São Francisco, ela passa por fases. Ele vai, à medida que ele vai se abrindo, ele vai compreendendo o que o Evangelho queria dizer para ele, o que nosso Senhor queria dizer para ele. Na primavera de 1208, 11 jovens já tinham se unido a ele. E ele escreveu a primeira regra da Ordem dos Frades Menores, aprovada oralmente pelo Papa Inocêncio III. Depois que os 12 foram recebidos em audiência, em meio ao estupor e à indignação da Cúria Pontifícia, diante daqueles jovens descalços
e mal vestidos. Então a cúria pontifícia no Vaticano, naquele tempo, eles já não estavam vivendo muito bem, estavam vivendo na pomposidade. Quando viu Francisco com aqueles homens numa atitude tão pobre, desprezaram. Mas Inocêncio III teve um sonho onde Deus falava para ele a respeito de um pobrezinho que iria restaurar a igreja. E Inocêncio, quando viu São Francisco junto com aqueles homens, ele não teve outra alternativa e acolheu aquele novo grupo de homens que iria restaurar a igreja na obediência, na pobreza e na fidelidade. Mas aquele pacífico contestador teve também a solene aprovação do sucessor Honório III, com a bula Solete Annuae de 29 de novembro de 1223. Aí, no ano seguinte, depois, na solidão do Monte Alverne, Francisco recebeu o selo da paixão de Cristo, com os estigmas impressos em seus membros. Depois, ao aproximar-se da irmã morte, que ele tinha a morte como irmã, improvisou seu cântico ao irmão Sol como hino conclusivo da pregação de seus frades. Eis aqui, meus irmãos, de forma bem simplificada, a história de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis amava nosso Senhor Jesus Cristo. Ele amou tanto nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vivia uma grande vida de penitência, de solidão, de oração. Até como nós acabamos de ouvir, o corpo dele, ele recebeu os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os sinais da paixão de nosso Senhor nas mãos, no lado e nos pés. Muitas vezes, São Francisco subia ao monte e gritava: o Senhor não é amado, o Senhor não é amado, o Senhor não é amado. E fazia sacrifícios e orações para que as pessoas pudessem se converter e mudar de vida. São Francisco de Assis, de uma maneira assim bem simples, foi a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou um outro Cristo. Ele não tinha apego nenhum a esse mundo. Ele não tinha outro desejo senão o desejo de ir para o céu, para contemplar a face de nosso Senhor Jesus Cristo e também de levar muitas pessoas com ele. Felizmente, hoje querem fazer de São Francisco o ecologista. Sim, São Francisco gostava, sim, dos animais e tudo. Mas o que São Francisco mais amava era nosso Senhor. E o que o São Francisco mais queria era a salvação das almas. Era isso que ele desejava. Ele desejava que as pessoas amassem nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desejava que as pessoas que estavam longe do Senhor, elas pudessem se salvar, elas pudessem vir ao encontro do Senhor. E ele não fazia outra coisa a não ser penitência, penitência, penitência. E passava pelas ruas de Assis e pregava o Evangelho, anunciava a boa nova do reino, como estava ali no Evangelho. Quantas pessoas se convertiam e o número dos seus seguidores foram crescendo, 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 crescendo. Por quê? Porque São Francisco emanava nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que brotava do coração dele e as pessoas iam atrás.
O desejo dele era de salvar almas, salvar almas e salvar almas. No tempo, meus irmãos, em que a igreja estava passando por uma crise muito grande. No momento em que a igreja estava passando por uma crise. Aqui está uma grande diferença entre São Francisco e Lutero. Lutero não soube lidar com os problemas existentes na igreja. E ele preferiu abandonar a igreja. Ele abandonou a Igreja Católica e formou uma seita. São Francisco não. Diante de tantos erros existentes na igreja, ele não abandonou a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Diante de tantos erros existentes na igreja, São Francisco não abandonou a igreja, ele foi fiel à igreja. Diante de uma cúria que não estava mais fazendo o seu papel, a cúria romana, ali com o Papa e a cúria, que estavam embebidos somente de riquezas, só queriam saber de riquezas e tantos erros existentes. São Francisco foi fiel. Com o bom exemplo dele, ele foi mudando os corações. Até o Papa, meus irmãos, estava nesta história. Mas ele não abandonou a igreja com a vida dele, pregando o evangelho, vivendo a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo, amando nosso Senhor, se penitenciando pela igreja, fazendo penitência, e pelas ruas de Assis, anunciando a boa nova. Ele foi conscientizando todos aqueles que estavam mais fora da igreja do que dentro, porque já não estavam vivendo os ensinamentos de nosso Senhor. Amando o Papa e rezando pelo Papa. Amando os cardeais e rezando pelos cardeais. Se penitenciando pelos cardeais. Mas sendo obediente, claro, obediente no sentido de que era obediente ao que era o correto. O que não era correto ele não fazia, mas ele não ficava apontando o erro, não ficava brigando, não ficava fazendo aquilo, ele continuava rezando, penitenciando, levando o evangelho, passando por muitas e muitas humilhações, mas sendo fiel à igreja. Restaura a minha igreja. É isso que estava no coração dele diante do que Jesus havia falado. Francisco, restaura a minha igreja. Francisco, restaura a minha igreja. Vocês viram que primeiramente ele pensava que a restauração da igreja era aquelas igrejinhas lá, mas depois ele teve a compreensão que Jesus estava falando muito mais, era além do que ele imaginava. Era a igreja que estava prestes às ruínas, estava se arruinando do seu interior. A igreja estava se arruinando do seu interior. E hoje nós vemos isso, meus irmãos. A igreja se arruinando. Claro, Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas até que isso não aconteça, porque não vai acontecer mesmo, que a igreja não vai ser arruinada. Muitos irão se perder. Então, meus irmãos, hoje nós devemos nos unir a São Francisco de Assis e pedir muita sabedoria de como nós devemos estar e viver na igreja. Como São Francisco rezando. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa. Rezemos, meus irmãos, pelos cardeais, pelos bispos. Rezemos pelos sacerdotes.
pelos diáconos. Rezemos, rezemos e rezemos, para que nosso Senhor triunfe, para que o coração imaculado da Virgem Maria triunfe nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de tanta confusão, de tantos ensinamentos errados. Meu Deus, quantos ensinamentos errados que vão contra a doutrina da igreja. Mas nós vamos ser fiéis. Nós não abandonaremos a igreja. Aqui mais uma vez eu quero relembrar Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila. Morro como filha da igreja. Nós morreremos fiéis à Igreja Católica. E é com o nosso bom exemplo, como Jesus disse, que nós devemos ser sal, que nós devemos ser luz. Então vamos dar sabor de santidade à igreja, vamos ser luz nessa escuridão, nessas trevas, mas não vamos abandonar a igreja. Vamos nos unir a Nossa Senhora e pedir a Nossa Senhora essa intercessão, e vamos pedir a Jesus: Jesus, salva a tua igreja. Jesus, salva a tua igreja. Que São Francisco de Assis nos ajude nesses tempos difíceis. Que a igreja passa por tempos terríveis. A fumaça de Satanás entrou na igreja, como diz São Paulo VI. Mas ele não vai vencer, porque nós contamos com o nosso fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.